Vai pro gol. Você vê que... Domina a força primeiro. Olha, isso é uma coisa bem Mauro Bettiniana. Eu sei que é assim, mas eu não consigo, cara. Não, a minha técnica é essa. Eu sou assim. Você tem mais facilidade, ó. Não use o termo a minha técnica. Você pode falar da sua. A minha não é técnica. É alguma coisa. Sensacional. Não, e vou dizer uma coisa já dizendo. Olha lá, vou bater aqui. Vai lá. Da Estônia. Camisa É difícil, hein? Camisa 5 da Estônia é Vladimir Latvos. Ele começou no Bayern de Munique da Estônia. Não, mentira, claro, evidente. Nunca acredito que fala jornalista. Vai pro gol. Bandeirantes do Canal do Esporte. Olha, eu estou pressionado por esta câmera, esta maldita imprensa que me cobra. Eu vou dizer uma coisa já abrindo o jogo, velho. Eu sou, provavelmente... Pior que eu não podia falar pro meu filho não jogar Call of Duty. Eles jogaram um pouquinho de futebol de botão. O videogame que eu comento desde 2010, que é o PES, que agora é o eFootball. Porque eu jogava em nível de GTA futebol de botão. Entendi. Eu jogava 4, 5, 6, 7... Acho que o meu recorde passou tipo 9 horas. Nossa. E aí o que acontecia? Eu jogava de mão direita, mão esquerda, fazia campeonato e tal, já vou contar outras loucuras. E aí meu irmão, panda, mais velho e super habilidoso, é artista, diretor de arte, puta publicitário, puta fotógrafo e tal. Meu irmão jogava comigo, tipo assim, uma vez a cada 6 meses, comigo e só jogar comigo. Tá. E eu jogar, era como se fosse o Brasil de 70 contra a Estônia eu jogando, cara. Era 12-0, mas eu não cheguei Ele não perto. tinha treino, ele não tinha. Eu jogava 8 horas por dia, meu irmão jogava uma vez cada 6 meses, ganhava de 12. Que coisa. Então minha estima sempre foi muito baixa em relação a isso. Nos campeonatos de futebol de botão que eu organizava, cheguei acho que uma vez na final e fragorosamente perdi para o Gilberto Frusta, meu amigo advogado, que dava um show lá do Cabodan, campeonato de botão. Agora eu tô achando que vai sair o gol, hein? Também acho. Hoje não, de meu grande companheiro de SBT, Cleber Machado. Cara, é isso, cara. É aquela coisa, quem sabe faz, quem não sabe fala. Por isso que eu vivo a vida falando 33 anos. Mas por que eu vivo falando há 33 anos? Porque desde 23 de dezembro de 1972, que não se perca pela data, eu tinha 6 anos e 3 meses. Final do Campeonato Brasileiro. Brasileirão, segunda academia, Palmeiras e Botafogo. 4 da tarde no Morumbi. Minha mãe foi e levou meu irmão mais velho, Panda, de 3 anos mais velho, 2 anos e 9 meses mais velho do que eu. E foi quase que a família inteira. Eu era o caçula. Já tinha 2 primos que tinham acabado de nascer, um com 1, outro com 2. E meu irmão foi pela primeira vez ao estádio, a final, ver o Palmeiras acabar 0-0 e ser campeão brasileiro de 72 com a segunda academia do Brandão. Mas eles acharam muito pequeno e eu não fui. E eu sabia que eles iam para o Morumbi. E eu, enlouquecido, e eu era bravo pra caralho na época, o que aconteceu? Eu enlouquecido, fiquei puto. E, bom, aí minha tia Cecília, mãe do Eric e da Graziela Betting, jornalistas também, a solução, vamos à Eletro Rádio Brás comprar um brinquedo pro Mauro. E o brinquedo que eu comprei, então, com 6 anos e 3 meses, foi exatamente o meu primeiro jogo de botão. Ainda os botões da estrela, que lamentavelmente eu não consegui trazer aqui. Ia trazer junto com meus primeiros brianeses. O primeiro jogo de botão foi da Estrela, um básico do Santos e do Palmeiras, né? E era o Santos do Pelé ainda e o Palmeiras, da Guerra, segunda academia. E eu, em nome da futura Sociedade Esportiva Jornalismo, fiz um jogo equilibrado, 7-0 pro Palmeiras. Mundo Botonista apresenta Aglomerado Videocast, um oferecimento de Brianese Botões, sinônimo de futebol de botão desde 1972, PRP Botões, tudo para a prática do futebol de mesa num só lugar. E Tatucal, porque vida é essência e música é vida. Salve, salve, amigo do futebol de mesa de todos os cantos do planeta que acompanham aqui a programação do canal Mundo Botonista. Seja bem-vindo, eu, Jefferson Carvalho, te dou boas-vindas a mais um episódio do nosso aglomerado videocast. Mais um aglomerado videocast pra lá de especial. Quando eu falo especial,
quero dizer para vocês que eu estou recebendo uma figura que significa muito para mim, e descobrir que ele ama as coisas do futebol de mesa também me deixou muito entusiasmado e com muita vontade de ter esta conversa. Eu quero agradecer já logo de cara ao meu amigo Badolato aqui da Brianese Botões por ter permitido isso daqui, por ter realizado esse meu sonho. Seja muito bem-vindo ao mundo botonista, meu querido. Jefferson, que é isso, meu? Então vamos lá, vai pro gol, pô. Você já fez uns golzinhos? Eu já não fiz. Olha, só para dizer, quem sabe faz, quem não sabe fala. Isso eu falo para treinador, jogador, preparador físico, médico que está lá. E futebol de botão, estava contando ali a mesma coisa. Mas vamos começar de princípio, para chegar na Brianese. 23 de dezembro de 72, final do Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Botafogo. Meu irmão Panda Bet, em 2 anos e 9 meses mais velho, vai com meu pai, minha mãe e os tios tal, para ver o Palmeiras, e para se eu ver o Palmeiras empatar 0-0, um dia feio como esse, contra o Botafogo, ser campeão. E eu não fui. Eu tinha 6 anos e 3 meses, acharam que era muito pequeno. Não fui, eu era meio Maurício Carcel, e minha tia Cecília, mãe do Eric e da Graziela Bet, minha madrinha, como madrinha, teve que cuidar desta fera aqui puta, com 6 aninhos, e fomos ali na esquina da Avenida Nazaré, onde minha avó morava, na Eletroradiobras, comprar meu primeiro jogo de botão. Meus primeiros 2 times, claro. Palmeiras da 2ª Academia e o Santos do Pelé, ainda do Pelé. E eu, em nome da futura Sociedade Esportiva Jornalismo, fiz um jogo isento, 7-0 para o Palmeiras. Fiquei puto, porque eu queria ouvir pelo rádio só o Palmeiras ser campeão brasileiro. Era a primeira vez que eu ouvia e lembrava, né? Mas ali começou a paixão da minha vida. É um dia muito dolorido que eu não fui ao estádio, só iria em 24 de outubro de 73 no Pacaembu para ver um Palmeiras e Vasco 0-0. Mas a partir desse finalzinho de 72, quase Natal, era 23 de dezembro, eu ganhei meu primeiro jogo de botão e foi o melhor presente de Natal da minha vida, até porque logo depois do Natal de 73, eu fui comprar no centro da cidade de São Paulo, ali numa daquelas galerias, se eu não me engano, na Nova Barão, uma loja que eu não lembro o nome, mas já procurei, não sei. E eu ia trazer, mas lamentavelmente pela corrida acabei não podendo trazer. Meus primeiros jogos de botão desse tipo aqui, parecidos com os da Brianese, bonitões, que eram um do Brasil, um do Palmeiras e da Portuguesa Branco. Eram um pouquinho menores que esse, o Brasil era um pouquinho maior. Comprei e logo depois, isso é engraçado, eu lembro as datas, né? Final do campeonato, tudo bem. Natal de 73, tudo bem. Mas logo depois, comecinho de 74, eu ganhei meu primeiro Brianese, que meu pai deu. Agora, qual foi? É um absurdo, eu não consigo lembrar. Eu tenho quase certeza que era a Esquadra Azzurra da Itália, e veio minha primeira corneta da Brianese, porque a função do jornalista é ser chato. Era uma Itália... Não tá aí o de Itália, né? Itália, podemos... Aqui tem uma Itália. Pega a Itália. Vamos ver, pega aí, Jefferson, para ver se... Provavelmente não está mais a mesma coisa, evidente. Mas está bonitona. Está maravilhosa a Esquadra Azzurra, que era a Esquadra Rossa na Brianese. Por quê? A Brianese adotava a bandeira do país e fazia. Então a Espanha era um meio vermelho, meio amarelado. A Itália era vermelha. Mas tudo bem, como eu sou de família italiana... Uma licença poética. Uma licença poética, geográfica, digamos, cromática. Eu sou neto de Itália-Roma. Minha avó se chama Itália-Roma. Não tinha como não ser Palestra Itália palmeirense. E eu ganhei o jogo da Itália. Resultado, passou a ser, a partir do Natal de 74 e aniversários de setembro, isso aqui. As caixinhas azuis. As caixinhas né? azuis. Isso aqui, esse visual. Você pode falar, sei lá, eu adorava, por exemplo, a Ilha do Thunderbirds, que era um stop motion maravilhoso dos anos 60. Sei lá, a coleção do Asterix, a coleção do Tintin, que mais? O Autorama, que até a gente teve em 72, maravilhoso, do Fittipaldi. Sei lá, Forte Apache. Cara, para um garoto, que como eu amava os Beatles, os Rolling Stones, mas enfim, dos anos 70, a partir de 73, 74, essa visão, e sobretudo ali na Center Sport, que era no Shopping Guatemi, que era perto do Clube Pinheiros, até onde a gente é sócio, eu vi isso aqui, cara, eu juro, mais do que camisa de futebol, que eu sou apaixonado, até sou um dos sócios hoje da Retrogol Arena, que é uma loja de camisa retrô, e lá a gente tem futebol de botão também. Mas, cara, mais do que camisa de futebol, é isso aqui, ó. Brianese. Tinha uma seção nas lojas de esporte, né? Que tinha, né? Do Center Sport tinha, Baiar tinha, e era o Brianese. A partir de então, eu só comprava Brianese. Eu comprava também, eu gostava do jogador com carinha, Craques da Pelota, Jófera, eu gostava. E eu comprava de tudo quanto é jeito. Mas o Supra-Sumo, o Nintendo 18, sei lá, o PlayStation 7438 era um botão Brianese. E aí passou a ser o que eu pedia de presente de aniversário, presente de Natal. Se alguém quisesse dar alguma coisa me agradar, era isso. Eu devo ter chegado
É isso somando com os outros, mas assim, os Brianese mais de 100 e poucos. Teve uma boa coleção. Quem olhar, por exemplo, nas minhas lives, gravações, vai ver vários deles. Inclusive, eu no meu escritório eu fiz 2 paredes dos meus botões antigos e de outros, da Estrela, tal, Gulliver e tal. Mas os da Brianese é a marca que, assim, um folhetinho verdinho que ainda tem, cara. Verdade. Ainda tem, Pô, se então, a gente abrir aqui, cara, ainda se tem abrir, esse... cara, quando... Olha, Deixa-me abrir um aqui pra gente ver. tá ali, ó, esse aqui, ó. Legal. E que é maravilhoso e dou os parabéns para quem faz. E é legal porque depois que eu soube que era praticamente a minha... eu fiquei emocionado quando eu vi que era desde 72. Quer dizer, o ano que eu começo a jogar botão é o ano que a Brianese começa, não com Brianese. E olhar a relação tal, isso aqui, eu tenho ainda os originais, pena que não deu para trazer, mas enfim. Eu tenho um que eu guardei. Isso é interessante, isso eu não guardei. As caixinhas? As caixinhas não, mas quando eu ganhei uma série maravilhosa aqui dentro do Palestra Itália do Palmeiras, quando chegou lá em casa, o braço mais uma vez pro Badolato, e eu fui tirando, e tirei, e cheirei. E quando eu fiz isso aqui, ó, e peguei isso aqui, e quando eu fiz isso aqui, ó, para puxar a bolinha, o goleiro tem que sair assim, tá? Você puxa e tira. E aí tem o maldito, mas tem que ter do Durex. Cara, e quando eu fiz assim, e às vezes dependendo da vontade eu já virava tudo pra cá, e isso aqui, quando eu guardava organizadinho, eu tinha as caixas, eu tinha, por exemplo, o Corinthians. Tinha o Corinthians da Brianese e tal, mas tinha o Corinthians de outros com carinha, e eu jogava com o time misto, coisa de louco, né? Misturado mesmo. Então ficava o resto do time aqui, os reservas aqui. Cara, isso aqui, respeitosamente, porque estamos falando de uma coisa bem família que é o futebol de botão, é como, e sem, ainda não vou entrar evidentemente em detalhes, é como um primeiro sutiã para o homem, assim, sabe? É uma coisa assim de, putz, assim, é a emoção que eu estou sentindo agora de novo, assim. E é eterno, né? Isso cara, a gente carrega assim, para a vida toda. Assim. E aqui estou falando um cara, até estava citando ali, vou repetir, eu jogava o dia inteiro, por isso que eu não posso cobrar meu filho jogou super bem Call of Duty, eu sou com interesse de videogame desde 2010, do futebol, que era antes o PES, com o Silvio Luiz, agora com o Milton Leite e tal, e quando eles jogam muito, sei lá, GTA, o que for, Fortnite, enfim, eu não consigo dar bronca, porque eu jogava 8, 9 horas de futebol de botão. Parecido. Mão então, direita contra a mão esquerda, velho. Só que o problema era o seguinte, viu meu irmão, ficava 6 meses sem jogar e ganhava de 15-0. Meu irmão, puta foto. Rolava uma... Nem rolava, porque ele era, pra usar o termo daquela época, ele era a laranja mecânica e eu era um bagaço da laranja, cara. Ele era o Cruyff jogando futebol de botão, era o Zé Mané, o Darinta, que depois viria jogar no Palmeiras em 81. Eu era um horror jogando botão, porque eu sou muito desajeitado. Mas, mesmo jogando mal, e a minha vida, é o que também me fez virar jornalista esportivo, como eu sou há 33 anos. Maurício, é sensacional o seu lado jornalista esportivo, né? Eu não sou um jornalista esportivo, nem mesmo sou um jornalista. Minha formação é Ainda bem, pô. minha formação é de professor, eu sou professor. E o futebol de mesa me permitiu realizar um dos meus sonhos, que era justamente, eu me apaixono simultaneamente por futebol de botão e jornalismo esportivo. Eu andava a pé para economizar o dinheiro do ônibus para comprar gazeta esportiva, para comprar placar. Só dispôs o Jornal da Tarde, que era um espetáculo nos anos 70 e 80. Como nasce o jornalista esportivo? Eu vou dizer, Jefferson, assim, na minha ordem, assim, há 57 anos nasceu Mauro, sem entrar em detalhes, concebido como palmeirense, por uma família inteira de palmeirense, e o lado do meu pai está do lado alemão, Betim, mas eles são de uma cidade de Tambaú, que até hoje é uma influência italiana muito grande. Então, tudo palestrino, tudo italiano, e os Betim acabaram virando palestrinos mesmo. Meu pai é de 36, a época do Palestra Itália. Minha mãe nasce em abril de 42, já no primeiro mês do Palestra de São Paulo. Minha mãe também nasce palestrina e eu e meu irmão nascemos palmeirenses. E só podíamos ser palmeirenses. Então, até um dos 9... um dos 9 livros que eu já escrevi do Palmeiras e de palmeirenses. E esse ano eu estou escrevendo 4 ao mesmo tempo, nesse exato momento, do Palmeiras e palmeirenses. Eu não podia não ser palmeirense. Então eu já fui concebido entre palmeirenses. Então até um dos meus primeiros livros sobre o Palmeiras, da Panda Books, se chama O Dia em que me tornei palmeirense. O dia que me tornei palmeirense é da concepção. Assim, não vamos entrar em detalhes, né? Então assim, eu nunca me imaginei outra coisa. Então há 57 anos eu sou palmeirense, o que me fez gostar do futebol. Primeiro eu gosto do Palmeiras e depois do futebol. E o futebol meio que
paralelamente, eu já começo a gostar de jornalismo, até porque meu pai, João Betting, famoso jornalista gigantesco palmeirense, muito melhor pai, muito melhor jornalista e muito melhor palmeirense do que eu. O meu pai, ele não conseguiu continuar sendo jornalista esportivo como ele começou, de tão palmeirense que era. Ele começa, eu não sabia Ele foi jornalista esportivo. Quando ele vem para São Paulo para estudar em Sociologia na USP, a paixão dele era jornalismo, ele já queria ser jornalista. Sim. Na época não tinha faculdade de jornalismo, o padre Donizete, que era o mentor dele lá em Tambaú, falou, vai para São Paulo estudar Sociologia, ele conseguiu entrar, e ele começou logo depois, arrumou um emprego no esporte, começou a trabalhar no Diário Popular e no jornal O Esporte, que era um concorrente da Gazeta Esportiva. E lá, meu pai trabalhou nem 5 anos como jornalista esportivo, mas num 6 de março de 61, ele no Maracanã, Rio São Paulo, vendo Pelé de um lado, o Fluminense do outro, o Pelé faz um gol maravilhoso, o meu pai, junto com o chefe dele, o jornalista Walter Lacerda, tem uma ideia. Pois se a gente fizer uma homenagem para esse golaço que o Pelé fez driblando todo o time do Fluminense, podia fazer uma placa, né? Ah, boa, vai lá, Jomir. Aí meu pai, segundo ele, pagou a placa, não foi ressarcido, escreveu o texto, que não é grande coisa. Neste dia, 6 de março, foi feito o tempo mais lindo. Isso foi com a concepção do seu pai. Meu pai, ele fez a placa e no mês seguinte, meu pai não estava cobrindo esse jogo no Maracanã, foi entregue a placa ao Zoca, irmão do Pelé, ao Atier Jorge Cury, presidente do Santos, tio Mendonça Falcão da Federação Paulista, e colocaram lá no saguão do Maracanã. Que demais essa história. Aí colocou a placa lá. Bom, aí logo depois, não se sabe quem, algum narrador, num golaço também no Maracanã, né? Esse gol maravilhoso, esse gol também merece uma placa. Esse também é um gol de placa. E surgiu a expressão gol de placa. Ou seja, meu pai não criou a expressão gol de placa, mas criou a placa do gol. E aí, passa-se o tempo e a expressão já pegou na metade dos anos 60. Passa-se o tempo, um dia um Pelé voltando de Nova York, sei lá, lê uma entrevista do meu pai à revista Veja, e o meu pai comenta isso. E o Pelé pega e fala, puxa vida, foi o João Betting que criou, que legal. Logo depois era aniversário do Pelé, e o Pelé daquele jeito que é o Pelé do futebol, tem o Pelé do futebol de botão, que certamente não sou eu, tem o Pelé da pizza, mas enfim, tem o Pelé de tudo, tem o Pelé do futebol de botão, que é a Brianese. Aí o que acontece? O Pelé me liga, eu estava produzindo o filme O Pelé Eterno com Aníbal Massaíni. Eles estavam procurando exatamente a imagem do gol de placa e que contar essa história no filme, claro. E não só contar a história, o que fez o Pelé? O Pelé, no dia do aniversário dele de 99, uma reportagem que foi para o Fantástico, está lá no YouTube, surpresa, eu ajudei a coordenar, meu pai vai lá, eu falei pro meu pai, vamos, o Pelé quer te dar um abraço. Eu falei, vamos, né? Enfim. Chegamos no escritório dele aqui perto, no Itaim Bibi, em São Paulo. Chega lá o Pelé com a placa. Então a placa. Para o autor da placa do gol, uma homenagem do autor do gol de placa. Só isso. Que lindo. Então, assim, que é o maior prêmio que a gente tem, tá lá. Maravilhoso. E aproveito até para falar isso, para lembrar porque também eu gosto de jogar futebol de botão. Então, assim, foi o futebol o Palmeiras que me fez gostar de futebol, que me fez gostar de jornalismo esportivo, que meu pai, essa época, em 72, meu pai era comentarista da TV Record, comentarista da Rádio Jovem Pan, e escrevi uma coluna diária na Folha de São Paulo de tudo de economia. Eu cresci com meu pai na televisão e no rádio. Pô, nos anos 70, você é de quando, Jefferson? Eu sou de 76. Ah, então, 10 aninhos. Mas enfim, você lembra, mas você pegou já quando começa o videocassete, ele começa a se popularizar a partir de 82. Era uma invenção de 79, mas 82 já tem. Então, em 72, 73, se o meu pai aparecer, eu lembro direitinho, no Jornal da Record, não era, chamava Jornal da Record, era um outro nome lá. Acho que era Mapa e Movietone, sei lá. Aí meu pai tinha um programa também sobre economia lá na Record, que eu não lembro o nome. Mas enfim, saía, sei lá, o James West, entrava meu pai. Depois entrava, sei lá, o Pateta, o Agente 86. Cara, meu pai é um artista, né? Então é glamouroso, um moleque de 6, 7 anos. Então eu já fiquei picado por essa coisa do jornalismo. O pai da minha mãe era jornalista também, a família inteira é um saco. Mas enfim, então eu não me vi fazendo outra coisa. Então eu também fui para o jornalismo esportivo por causa disso. E tenho uma memória muito boa, e tenho uma paixão grande, porque o futebol de botão me ajudou. Porque eu montava campeonatos de times e tal, e a Brianese ajudou demais. Tinha aquela outra que também fazia um monte, tinha até mais times, o catálogo tinha mais times que a Brianese, mas eram de plástico que não era muito bom, não lembro como é que chamava. E a gente tem que aprender a fazer tabela, né? Tem que fazer tabela, cruzamento e tal, e saber as escalações. Então eu aprendi a ler, e é verdade, lendo a revista Placar. Tanto é que tem um livro da história da Placar, eu fiz o prefácio porque eu conto isso. Eu aprendi a ler lendo a revista Placar e livros de futebol, os poucos que tinham, que meu avô me dava. E até por isso eu tenho essa vontade, essa pretensão, já são 25 livros escritos e eu estou escrevendo esse ano outros 10. Por quê? Para contar a história, o futebol de botão me ajudou a decorar os times, ajudou a fazer tabela e me ajudou a ser ainda mais louco, porque isso meu irmão conta de sacanagem, eu fazia jogos de 45 por 45.
Meu Deus. 36-18. Até que um dia o meu irmão falou que não é mais fácil fazer jogo de 15-15, que o placar fica mais próximo do ideal menino. e você faz mais jogo. Aí foi. O meu irmão sacaneia dizendo que eu fazia um intervalo de 15 minutos. Não é verdade. Mas que eu fazia jogo de 45-45, eu fazia. O Mauro, eu ia puxar justamente um gancho disso que você já mencionou. Quantos e quantos, né, jornalistas, narradores esportivos, Principalmente né, muito narradores. famosos. Fala um pouco disso, acho que você convive com vários Muitos. que gostam muito de botão. Por exemplo, para mim, voltando a falar de Pelé, o Pelé da narração de rádio, para mim é o José Silvério. O Garrincha do rádio é o Osmar Santos, que é um dos próximos livros que eu vou fazer. O Didi, digamos, ou o Newton Santos do rádio é o Fiore Giliotti, que eu tive o privilégio, junto com o companheiro Paulo Rogério, de escrever em 2019 a biografia do locutor da torcida brasileira pela Onze Cultural. Então eu tive o privilégio de ouvir, ver, conviver, ser amigo mesmo, de família, e trabalhar com o Zé Silvério. Trabalhei na Rádio Bandeirantes de 2003 a 2015. O Silvério é um alucinado por futebol de botão. Acho que o José Silvério gosta mais de botão do que de futebol. Tanto é que eu dei alguns, eu preciso mandar outros para ele. E o Zé, ele aprendeu a narrar narrando futebol de botão. Então, assim, lá em Tumirim, que é a cidade onde ele nasceu em Minas, bem com muita dificuldade e tal. E ele é até hoje apaixonado por futebol de botão. Então, assim... A gente precisa trazer ele pra jogar com você. Com certeza. Não é também de 70-0. O Zé é outro gênio até nisso, cara. Outro gênio até nisso. E aí, ele, muito do que ele aprendeu e ele ouvia muito, ele é de uma cidade do interior de Minas, e ele cresceu com um grande Vasco, Expresso da Vitória, campeão do Sul-Americano de 48. Então, ele na infância, ele era Vasco, né? Mas na adolescência, ele ficou Palmeiras, porque ele tinha um rádio que ele ganhou de um amigo lá em Tumirim, que era um radinho com o símbolo do Palmeiras, com adesivo do Palmeiras. Então ele ficou Palmeiras também, o supercampeonato, mas quando ele começa a trabalhar com 17 anos numa rádio de Belo Horizonte, ele vai cobrir o Cruzeiro, que tinha uns moleques começando um tal de Tostão, um tal de Edson Lopes. Aí ficou meio que Cruzeiro. Mas o Zé ouvia rádio jogando futebol de botão. Então, assim, muitos narradores, e eu mesmo comecei, digamos, até a fazer escala, não só de campeonato, ou tabela de campeonato, fazer escala de transmissão também nas minhas narrações. Eu pegava narradores aí da Bandeirantes, Rádio Nacional, Rádio Globo, Rádio Gazeta, onde eu comecei em rádio em 91, Rádio Bandeirantes, Jovem Pan, eu fazia e eu me colocava, engraçado, eu não me colocava como narrador, eu me colocava como comentarista. Eu já me escalava, já estava, porque eu sei que eu não teria capacidade para ser narrador, não seria tão louco e maluco para ser narrador, embora eu seja louco. Você falou, eu não conheço outro caso, hein? Cara, eu já me escalava como comentarista, né? Eu preciso até, eu devo ter algum caderno lá, antigo, a minha escalação como comentarista. Eu botava lá Mauro Betti e tal. Mas assim, eu queria trabalhar com isso. E o futebol de botão me ajudou muito, junto com o tabelão da revista Placar, porque ele me dava as escalações dos times. Eu adorava, era time brasileiro, seleção, e times maravilhosos mesmo. Assim. Pô, eu lembro, até o botão mais bonito da Brianese, eu acho que eu tive, era uma Alemanha, a primeira Alemanha que eu tive, aí minha corneta. É um clássico, anos 80, mas as duas faixinhas eu não gosto, cara. Ah, você não gosta das... Não, eu sei que para muita é questão de geração. É clássico, né? É clássico. Não, assim, não é que eu não gosto, é que eu gosto do uniforme mais, digamos, limpo, como esse aqui. Que lembra mais a primeira geração. Então, porque é da minha primeira geração. E não estou dizendo que é melhor, é apenas que é a minha. A gente tem muito essa coisa. Eu sou um cara que tenho saudade, mas eu não sou saudosista. Eu trabalho com saudade, eu conto história, livro, eu tenho 3 documentários, 4 dessas. Eu sou curador do Museu da Seleção Brasileira, sou um dos curadores do Museu Pelé, eu trabalho com isso. E eu não vou dizer que a minha época é melhor. Musicalmente não tem como comparar. Nos 70 e 80, perto do que se ouve aqui, é melhor não ouvir mais nada. Mas enfim. Mas assim, eu não vou dizer que então os anos 70 é melhor que os anos 80. Porque eu, evidentemente, joguei muito mais futebol de botão nos anos 70 do que nos anos 80. Sabe? Claro. Colegial, começa a trabalhar, namorar e tal. Aliás, eu perdi meu primeiro namoro por causa da Brianesa. Opa, essa história parece interessante. Por favor, desenvolva. Por favor, desenvolva. Campos do Jordão a gente tinha bastante, aí eu jogava mais ainda. Pôr do sol lindo, não vou falar o nome. Oi, eu jogando botão. Eu lembro que eu tinha feito, era logo depois da Copa de 78, eu tinha feito um mundialito, que era, eu não tinha todas as seleções e eu era super rigoroso. E eu lembro direitinho, o jogo era Suécia contra o Uruguai. Tinha Suécia e Uruguai bonitinho e tal. E tava fazendo o jogo e tal. O Uruguai não tinha ido para a Copa de 78, a Suécia sim, mas eu botei o Uruguai, que adorava o Uruguai, para jogar a Copa. Mas desfalcando a Copa. Você corrigiu que jogar o Uruguai. Uma injustiça histórica e esportiva. E aí, o final de tarde lindo, férias de julho e tal. Ela falou, Mauro, você já percebi que ela ia gostar de mim e tal. Vamos ver o pôr do sol, vamos ouvir música lá. Vamos, deixa só acabar o jogo já. Imagina, acabar o jogo. Não podia parar o jogo no meio, né?
Hoje no videogame tudo bem, você pode perder um jogo online. Não, pausa não, onde já se faltava uns 10 minutos. Desliga. Eu já jogava jogo de 15x15, mas ok. Resultado, eu me animei, o jogo foi bem legal, eu lembro que foi 3x3. E eu falei, deu os 10 minutos, ela, ei, Mauro, vamos, já vai, tá acabando. Eu falei, lembro direitinho. Tem os acréscimos, sendo que na época nem tinha acréscimo, né? Aliás, o Brasil tinha sido prejudicado contra justamente a Suécia, pelo árbitro galês Clive Thomas, o Nelinho bateu escanteio, o Zico tava sumindo para cabeça, o juiz acabou o jogo. Aquele negócio absurdo. Foi, tipo, 3 semanas depois. Não, tem os acréscimos. Juro por Deus, pra dizer, eu emendei outro jogo. Itália, Argentina, eu emendei, cara. E aí o namoro? Ah, não, nem namoro, não foi embora. Puta, ficou 3 dias e não rolou. Poderia ter rolado meu primeiro beijo naquela tarde, Guarda do Sol, e não rolou porque havia Uruguai e Suécia. Ou seja, a Brianese deu uma empatada em outra situação. Essa história é maravilhosa. Sim. Ou botar, paixão, botar mais de botão do que de mulher. Pronto. História. Mas enfim, essa frase é forte. Retirada de contexto, essa vai pra essa merece. Eu gostava mais de futebol de botão do que de mulher. Mas, o Jefferson, menos que um amigo meu, hoje delegado-geral da polícia, mesmo, que ele também adorava Brianese, mas ele tinha muito mais botão que eu, e ele usava na época o Estrelão, né, que é um clássico, né? Sim. E ele, como eu, também fazia o hino. Eu tinha um disco de hinos que o meu avô tinha dado. Eram 14 hinos, 7 do lado A, 7 do lado B, em LP. E eu lembro direitinho que tinha os hinos de Turquia e Portugal. Portugal não tinha uma grande seleção nos anos 70. Havia tido aquela seleção do Otto Glória, do Eusébio, do Coluna, em terceiro lugar em 66, mas nos anos 70 não era grande coisa. Então o que eu fazia? Turquia não tinha um time, e Portugal até tinha um botão, mas eu achava que mal sabia como era ser de Portugal. Então assim, sei lá, jogar Brasil e Suécia, por exemplo, não tinha o hino da Suécia, o hino da Turquia virava o hino da Suécia. Aí eu perfilava os times, pegava formação tal, que nem hoje, pegava uma caixa de fósforo, como se fosse a câmera, botava na LP e fazia. A caixa de fósforo como se fosse a câmera. Sensacional. Isso eu fazia, mas o delegado Arlindo, já dando nome aos bois e bons, o que ele fazia? Tinha um estrelão, não tinha dúvida. Pô, um dia como hoje, chovendo em São Paulo, pô, quer saber? Vamos emular a realidade. Pegava uma jarra e jogava água no... Ele molhava o estrelão. Até o dia que empenou o estrelão, ele parou de molhar. É lógico, cara, não? O cara molhava o estrelão para fazer o jogo na chuva. Que isso? Realmente... Você deve ter história de maluco assim. Mas enfim, eu não molhava, porque achava uma sacanagem mais com esse botão. Mas enfim... era o que eu ficava horas, cara. Eu era CDF, era bom aluno esforçado, mas, velho, e a época também um pouquinho mais gordinho. Depois eu comecei a emagrecer aos 13, 14 anos. Mas, enfim, mas muito porque eu jogava botão o dia inteiro, cara. Eu gostava de jogar mais botão do que futebol. Era bom goleiro. Eu gostava mais de jogar futebol de botão do que jogar futebol. Tinha os vizinhos, tinha molecada de rua. Como é que funcionava isso daí? Você organizava? Eu organizava do Dante Alighieri, do colégio, era o Cabodan, campeonato de botão do Dante Alighieri. No bairro onde eu morava, que era pertinho do Parque de Ibirapuera, não tinha muitos amigos, não tinha criança, era um negócio impressionante. Mas o pessoal lá em casa jogava. Meus primos, o Calabar, o Paulo Ferretti, meu mais velho, depois o Thiago, o Eric, meus primos menores, eu pro Eric tem 13 anos de diferença. A gente jogou muito futebol de botão, o que até hoje nos aproxima, até hoje nos emociona. Assim. E é legal que alguns botões foram pro Paulo, alguns times, foram pro Eric, e o Eric me deu um presente maravilhoso, ele é padrinho do meu filho mais velho, o Luca, e quando ele nasceu ele me devolveu alguns dos botões, sobretudo os do Brianese que ainda estavam com ele. Pô, e é assim, e é um negócio de primo para primo, e eu quero voltar ao velho Joelmir, porque quem também me ensinou a jogar futebol de botão foi meu pai, só que meu pai não jogava Brianese, não jogava nenhum. E como foi esse ensinar, então? Ele jogava o que ele jogava lá em Tambaú. O campo era a cama, ainda era uma cama de casal, na época lá em Tambaú era a cama, enfim, onde ele dormia, cama. O botão era um botão mesmo, botão de tipo de camisa, de camisa, casaco, né? De casaco. Então, por exemplo, isso aqui branco ele comprava de várias coisas, botão tem tudo quanto é tipo de tamanho. Ele tentava padronizar, mas não muito. Aí ele pegava um gilete, um estilete, e ele era também super habilidoso, como meu irmão com a mão. Ele desenhava o número de 1 a 11, né, na época não tinha 93 e tal. Ele desenhava no botão o número, bem bonitinho, marcava e tal, e fazia o time direitinho, escalava taticamente, botava na cama, sim, lençol, ali. Se possível um lençol verde, mesmo, não só porque é palmeirense, mas para fazer a coisa mais próxima. Ótimo. O botão, o gol era uma caixa de fósforo cortada, ficava só... De forma que ficava um golzinho, um golzinho. A bola era de pimenta do reino. E não tinha palheta.
E o goleiro era um meio lápis cortado. Pensa um lápis, corta pela metade, então fica um goleiro. E o goleiro era legal, até mais do que o goleiro normal, porque primeiro não era vai pro gol, era você chutava, ele deixava só uns cantinhos. O goleiro era menor, né? Mais baixo e lateralmente menor. E era legal assim, dependendo do chute que você dava, o goleiro espalmava e o goleiro virava. Então ele parecia que ele espalma! E a bola ia escanteio. E era uma bolinha de pimenta do reino. Pô, e eu vi ele de moleque também, antes mesmo de eu ter os meus primeiros jogos de botão em dezembro de 72. E ele jogava e ele também me fez jogar esse jogo, que é muito legal. Ele passou também a me ensinar e eu jogava um pouquinho com ele. Mas eu jogava mais futebol de botão, que me levou a outras paixões. Uma delas é o Subbuteo, aquele jogo maravilhoso, que é lindo, que é o que no Brasil virou Pelebol da Gulliver, né? Mauro, além de ser muito lindo, né? Esteticamente falando, um garoto vê aquilo. Não, é a figura, né? É uma figurinha, né? Um bonequinho, e o detalhe lá, na Europa, onde faz sucesso, ainda hoje, faz menos. Bastante. Mas você tinha banco de reserva, você tinha câmera, você tinha arquibancada, você tinha alambrado, você tinha placar em escala, tipo um ferromodelismo, aeromodelismo menorzinho, era o futebol de botão, um negócio absurdo. Isso eu joguei, comprei bastante também, jogava mal também. Tinha o Dedobol, que hoje até é um parceiro nosso da nossa loja ali na Retroguarena do Itaim, que é do Amaral, que ele faz o Dedobol maravilhoso, meu pai fazia e hoje ele faz fantástico. Desculpa a minha ignorância, mas o Dedobol qual que é? É um pinobol. O Dedobol é um pinobol. Você coloca aí variável. O meu pai fazia com prego mesmo. Fixava aleatório. as posições, sim. O do Dedobol desse do Amaral, que é um engenheiro, ele faz assim, para tentar fazer, fechar, e é com o dedo também, ou se quiser, pode ser uma bolinha redonda. Você dá um petelequinho. Dá um petelequinho, ou pode ser com colher, enfim. Tá. E é fantástico. Esse é o jogo que eu melhor jogo. Que legal. E lógico, fui jogar com a menteada Manuela, o primeiro jogo foi 5-1 pra ela. O mesmo jogo que eu jogo melhor, a melhor nunca tinha visto aquilo e jogou o Dedobol do meu amigo Amaral. Mas enfim, mas a paixão mesmo é o futebol de botão. E vai ser sempre. Você mencionou numa resposta anterior o Zé Silvério. Sim. Como é que anda a sua relação, a proximidade com ele? Vamos tentar marcar. O Zé tá saindo, ele tá mais em, meu Deus, como é que chama a cidade? Ele é de Tumirim. E a cidade que ele tem um monte de negócio, me fugiu aqui. Ele dificilmente vem para São Paulo, mas vamos tentar armar, porque o Zé é maravilhoso. O Zé, eu nunca consegui. A gente até tentou fazer algumas vezes, acabou nunca rolando. Ele é um grande ídolo meu, é um cara que. O Zé é maravilhoso. Vai ser maravilhoso. Não, vamos. Eu vou falar com ele, até porque eu vou fazer uma homenagem para ele lá na Retroguarena do Itaim também. A gente arma. E outra coisa, até falando de homenagem. Já disse aqui o meu primeiro jogo de botão, lá em 72, 7-0 contra o Santos, Palmeiras, Ademir da Guia e tal. Divino e tal, e virou um dos grandes amigos, várias coisas que a gente fez. E uma nunca vou esquecer do Luciano, do Bar dos Botões, aqui bancada Futebol Clássico, também é um parceiro nosso também da loja. Um dia ele me convida para uma live que era para eu jogar futebol de botão com a Ademir da Guia. Caramba. Cara. Que momento, hein? Para guardar. Cara, na retina, e assim, primeiro o Ademir da Guia jogou como Ademir da Guia, eu joguei como Darinta, eu joguei como Mauro. Foi uns 18-0 para Ademir da Guia. Ele, garotinho, vou chutar aqui. O cara elegante até jogando futebol no botão. Mas assim, às vezes eu parava, olhava, ou vai pro gol. Cara, eu falei, eu tô jogando futebol no botão com Ademir da Guia. De boa. Mas nem se fosse repito, eu sou curador do Museu Pelé, tinha uma relação muito legal, profissional, pessoal com o Pelé. Mas, pô, até num evento que eu apresentei no Museu do Pelé, era Dorval, eu apresentei o Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pepe, e aí, bom, agora o grande finale, agora vamos apresentar, pô, como é que eu vou falar? O homem é o dono aqui, é o naming rights desse museu, já sei. E agora com vocês, o Ademir da Guia dos Santos, Pelé. Meu Deus do céu. Aí o pessoal vaiou, aplaudiu, e ele falou, não deixa ele ter razão, garoto. Então assim, jogar futebol de botão com o Ademir da Guia, agradeço sempre ao Luciano do Botões Clássicos, cara, zerou a vida. Mas nem se eu jogasse bola, até já fiz alguns jogos com ele, assim, mas assim, o futebol de botão, porque é das paixões, assim, isso que a Brianese faz há 52 anos e fez a minha vida, eu posso dizer que a Brianese me ajudou a ser o que eu sou. Verdade. Profissionalmente. Parte da sua formação. Toda a minha formação, inclusive formação para ganhar, empatar e perder. Eu tive brigas homéricas com os meus amigos por causa do Cabodan. Tocou, não tocou, entrou, bateu, pô. Assim, perdi campeonatos, perdi o saco. Meu irmão que dava de 18-0 a cada 6 meses em mim. Mas, cara, eu aprendi muita coisa, a perder, empatar. É um dos mistérios, uma das magias do futebol é essa. O futebol nos ensina a empatar.
Verdade. Porque a vida é muito mais um 2x2, um 0x0, um 1x1 fora de casa, do que um 7x1 contra, um 5x0 em casa. Fala em 7x1. Não. Mas enfim. Mas, não cara, desenterra essas mas, coisas. velho, mas o futebol nos dá isso. E o futebol de botão é o jeito, para nós, né, alucinados por ele, que crescemos com ele, que, pô, é o que nos e não tô aqui, nem posso, né? Repito, desde 2010 eu sou comentarista de um videogame. Eu sou o mais longevo comentarista de videogame do Brasil, do esportes, que é o PES hoje de futebol, que era o antigo Win Eleven. Mas eu falo, cara, se pudesse fazer transmissão de futebol de botão, pô, eu trocaria o... Sabe? Os japoneses da Konami não vamos trocar, mas enfim. Mas não, assim, não seja por falta de convite, viu? Não, com certeza. Faz transmissões. Não, eu sei que faz, e ao mesmo tempo eu sou desbragadamente apaixonado por futebol de botão, e o pessoal sabe, pô, vem jogar. Eu falei, não, cara, deixa você se apaixonar melhor. Porque eu passo vergonha, cara. Eu chuto mal, eu jogo mal, minha mão não é firme, eu sou desajeitado, palheta eu não pego. E eu já joguei também com campeões brasileiros de botão, tem alguns amigos e tal. E é terrível, até porque eu já não gosto, com todo respeito, claro, ao profissional, que é um profissional, mas um buraco no meio, vê, de boa. O botão mesmo é isso aqui, ó. O fechadinho. É o fechadinho, não tem buraco. E até porque às vezes é um saco o jogo. A bola tá aqui, o cara fica meia hora, ou mesmo fica 5 segundos, ele vai vencer. Parece o jogo de NBA do Chicago Bulls quando o time do Space Jam. Você só comemora quando o cara erra. Porque os caras acertam tudo, pô. Verdade, é insuportável. Verdade. No nível hard é outra coisa. Mas isso aqui, cara, é o que faz. O meu pai, de vez em quando, jogava botão comigo. Meu irmão jogava e goleava, eu perdia sempre. Eu jogava. Eu fiquei muito mais amigo até hoje do meu primo por causa de futebol de botão. Que legal, que sensacional. Mauro, se deixasse eu passaria muitas horas. Nossa, eu falando de futebol jogando de botão, você falando. Ganhando. Se alguém tiver crise de identidade, só marcar o jogo comigo, você vai ganhar. Tá mal no campeonato, você quer se recuperar, evitar o rebaixamento, chama o Chile, não, chama o Mauro. Não, chama o Mauro, exato. Isso. Mauro, você, por favor, vai embora com um presente do nosso canal. Pô, obrigado, velho. Deixa eu achar aqui, ó. Esse aqui o cara tá carregando os botões. Só que você falou que não gosta de botão furado, então vou arranjar outra. Peraí. Vou arranjar outra. Pô, eu já critiquei a Brianese. Me dá a Brianese, mas faz parte. Não faça isso. Nosso dever. Olha, puta, que linda, cara. Olha só. Sua, querido, presente querido, nosso canal. obrigado, e você, velho. assim que encontrar o nosso querido... Não, eu já vou mandar hoje pra ele mesmo. Então Zé, você, por favor, Silvério, porra, leve total. essa daqui pra ele. É um Olha presente do linda, Mundo Botonista pra ele. Que lindas camisas, hein? Não só como as da Retro Guarena, aproveitar e fazer mais um merchan, mas... Olha lá. Cara, mas lá na muito lindas, cara. uma linha do Mundo Botonista feita Gente, para botonistas. Meu, como você, querido. Cara. E é muito legal, eu me emociono muito quando eu consigo ver que meus filhos até jogaram, mas tem outras coisas eu não vou ficar cobrando. Mas eu fico muito feliz, às vezes, campeonatos de botão, amigos que tem, quando vão com o filho, cara. Gente da minha idade, um pouco mais jovem, e os caras jogam pra cacete, enfim. Como é bacana isso, cara. Não tem assim... assim, já perdi um namoro, essa era a primeira namorada, mas nunca vou dizer que eu perdi 8 horas jogando futebol de botão. E não é só porque eu virei trabalho com o que eu trabalho. Cara, porque assim, repito, eu não sou um saudosista, eu sou um cara que tem saudades. Ver tudo isso, até os times que nunca tinha, a Tailândia não era da minha época, né? A seleção da Somália, inclusive Estônia, que está ali na outra mesa, não tinha nem Estônia como país à época, né? Era a União Soviética e tal. Cara, não tem igual. Mauro, muito obrigado. Olha, eu vou ter que encerrar, mas depois a gente continua nosso bate-papo maravilhoso aqui, querido. Muito obrigado, Pedro, por gentileza. Amigos, olha, eu vou ter que pedir para alguém me beliscar depois, porque eu falei aqui com o Pelé também do jornal da Crônica Esportiva. Ademir da Gamer. Adoro. O Ademir é melhor fazer justiça, é o Ademir da Gamer. Davidson, David. Muito obrigado a todos também que nos acompanharam até aqui. Que prazer falar aqui com esse ídolo para mim. Eu adoro esse cara, acompanho de perto o trabalho dele. E a gente volta em 2 semanas para mais um aglomerado videocast. Até lá.